Boa noite. Retomamos o nosso estudo bíblico sobre os títulos de Nossa Senhora, assunto para o qual já dedicamos mais de 10 programas. Talvez esse seja o 12º programa. E depois de termos refletido e fundamentado biblicamente todos os títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha, estamos agora nos debruçando sobre os títulos de Nossa Senhora em outra devoção, também muito antiga, a ladainha de Nossa Senhora. Ladainha que, como sabemos, foi aprovada no dia 6 de setembro de 1601 pelo Papa Clemente VIII. Portanto, ela tem exatos 420 anos. Ao longo dos séculos, a Santa Sé, os papas, acrescentaram alguns títulos em ocasiões especiais da história da Igreja. Em 1854, por ocasião da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o Papa Pio IX, o Beato Pio IX, incluiu Santa Maria, a Rainha concebida sem pecado. Em 1903, São Pio X incluiu Maria, Mãe do Bom Conselho. Em 1917, Bento XV incluiu a Rainha da Paz. Em 1950, por ocasião da proclamação do dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, o venerável servo de Deus, Pio XII, incluiu o título Maria, Rainha Assunta ao Céu. Em 1964, São Paulo VI incluiu Maria, Mãe da Igreja. Em 1995, São João Paulo II incluiu Rainha da Família. E, finalmente, em junho do ano passado, junho de 2020, foram incluídas por Papa Francisco as seguintes invocações: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. No total, então, atualmente são 54 títulos. Nós já estudamos, já buscamos, já encontramos a fundamentação, apresentamos a fundamentação para 16 títulos. E recordo quais foram: Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador e Mãe da Igreja. Então agora vamos ao 17º título, Virgem Prudentíssima. Definimos no final do encontro passado a virtude da prudência, a virtude por meio da qual nós descobrimos qual o melhor momento para dizer ou não dizer, agir ou não agir, realizar ou não realizar, e a escolha dos meios para realizar determinadas coisas. Manso como as pombas, prudentes como as serpentes. Essa é a primeira fundamentação para a Virgem Prudentíssima. Aqui é curioso que o título, que o adjetivo que é atribuído a Nossa Senhora é no superlativo. No superlativo. Ou seja, não é prudente, é prudentíssima. É prudente em um grau altíssimo, o máximo que se possa encontrar. Então, ela é prudente, mas prudente em grau muito elevado. A primeira fundamentação é exatamente as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 10. Vamos ao texto. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Prudentes como as serpentes.
É claro que Jesus foi muito feliz em dizer, não disse sede prudentes como a minha mãe. Mas Jesus é sábio, porque exatamente, e isso é que é bonito. Vocês lembram de outra passagem onde nosso Senhor Jesus Cristo diz que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz? Aquela passagem se aplica bem a essa e vice-versa. A serpente, ela é um animal, digamos assim, paradoxal na Bíblia. Paradoxal por quê? Porque ela tem virtudes que nós devemos imitar e tem o mau uso que se faz desses dons para o mal. Não por acaso, a serpente é a personificação do inimigo. A primeira vez que a serpente aparece na Bíblia é exatamente para representar o demônio. É assim que começa o capítulo 3 do livro do Gênesis. A frase é essa: a serpente era o animal mais astuto da terra. Astuto, ousado, ou se quisermos mastigar mais, atrevido. A serpente, ela é um animal que é silencioso, que é sorrateiro, que tem muita paciência, que sabe esperar e que não poupa, não tem piedade absolutamente das suas vítimas. Quando ela sabe que chegou a hora, ela dá o bote com uma rapidez tremenda e inocula o veneno. Espera um pouquinho para que o veneno comece a fazer efeito. O organismo da vítima que foi inoculada com o veneno começa a ter convulsões. Claro que tem animais que resistem, mas há serpentes e serpentes, há áspides e há áspides. Mas regularmente o veneno produz efeito e a vítima morre. E depois ela come, ela engole o seu alimento, a sua refeição, o seu jantar. Pois bem, nosso Senhor aqui vai buscar de todos os animais da natureza 2. Serpente e pomba. Pomba não faz mal a ninguém. Como, aliás, cordeiro também não faz mal a ninguém. São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A imagem do cordeiro também aparece na profecia de Isaías, capítulo 52 e 53, o quarto canto do servo sofredor, como um cordeiro levado ao matadouro. Cordeiro manso levado ao matadouro. Mas tem uma razão para nosso Senhor? Sim, porque ele podia pegar outros animais, digamos assim, que são astuciosos na natureza. Não tem um crocodilo? Tem. Não tem um leão? Ele é astucioso, ele é prudente, ele não tem técnicas de caça, como tantos outros, como o guepardo, como o urso, como o gavião, os animais de rapina. Por que nosso Senhor Jesus Cristo foi buscar exatamente a serpente? A resposta está no livro do Gênesis. É como se Jesus dissesse: o demônio é prudente, sejam também. O demônio é astucioso, sejam também. O demônio é esperto, sejam também. O demônio é vivo, sejam também. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. É uma frase impressionante. O dom Deus concede a todas as criaturas racionais, inclusive os anjos. Portanto, a inteligência que o diabo utiliza para o mal, nós a temos e podemos utilizá-la para o bem. Misturando, porém, a astúcia, porque a astúcia da serpente, a prudência da serpente, sem a mansidão das pombas, você se torna uma pessoa muito pedante. Você se torna uma pessoa muito arrogante. Você se torna uma pessoa... as virtudes, elas se contrabalançam. Uma, digamos assim, pondera, tempera, fortalece, condiciona as outras. Por exemplo, uma pessoa inteligente, que não é humilde,
O que é que dá? Você já sabe o que é que dá, né? Com o rei na barriga, mala pesada, chatíssima, implicante, convencida, com o rei na barriga e assim por diante. Humildade sem a prudência, sem a ousadia, sem a fortaleza, sem a audácia, pode degringolar em covardia. Sim, humilde sim, mas você não pode ser medroso. Não é o momento aqui de nós falarmos da necessidade de nós temperarmos uma virtude com todas as outras virtudes, porque é um conjunto, né? É um conjunto. Mas aqui nosso Senhor utiliza exatamente a serpente. Prudentes como a serpente. Aliás, agora vocês já podem mais ou menos entender porque a serpente é prudente e Nossa Senhora é prudentíssima. A resposta está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Respondam, entre a picada no calcanhar e o esmagar da cabeça dela, o que é mais forte? O que é mais danoso? O que é mais prejudicial? O que é mais mortal? Esmagar a cabeça. Desde quando o calcanhar é a parte mais importante do corpo? O calcanhar não é a parte mais importante do corpo. É a cabeça que é a parte mais importante do corpo. Então vejam, calcanhar. Olha, a tua força contra ela só vai até o calcanhar. Agora olha a força dela contra ti, vai à tua cabeça. Se tu és prudente, prudentes como as serpentes, minha mãe, a mulher de quem tu serás inimiga e vice-versa, ela será prudentíssima. Interessante, viu? Interessante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltemos. Mateus 10, versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Alguma parábola nosso Senhor Jesus Cristo falou dessa virtude que é tão importante e que de certa forma aplica essa frase dele? Alguma parábola que Jesus fala da prudência? Ah, sim. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Aliás, essa parábola só se encontra no Evangelho segundo Mateus. Porque aqui nós vamos ver, aqui não se fala diretamente de Nossa Senhora, mas daqui a gente vai pular, sabe para onde? A gente vai pular para um salmo. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Ela adentra no palácio real com suas companheiras e o rei se encanta com a sua beleza. Que salmo é esse? 44. Mas não vamos ao salmo agora não. Vamos a Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Aqui está a virtude que nos interessa. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo ir-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço.
Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. A prudência aqui, ela se manifesta em dois momentos. O primeiro momento é saber dizer não a certos pedidos. A segunda manifestação da prudência é uma atitude de constante vigilância, portanto, de constante preparação. Aparentemente, isso pode parecer um fora, uma falta de caridade, uma falta de solidariedade. Dai-nos de vosso óleo, pois nossas lâmpadas se estão apagando. Então, se você se deixa levar por um falso sentimento de solidariedade, de caridade, não, a gente tem que ajudar, Isso não é ajuda. Dai-nos do vosso óleo, porque o nosso está se acabando. Ora, se nós levarmos em conta que o óleo são as boas obras, ou a fé que age pela caridade, algo, portanto, estritamente pessoal, ou você age pela fé, ou você manifesta uma fé viva, que conforme diz São Tiago, a fé sem as obras é morta, ou do contrário, ninguém poderá fazer isso por você. Reparem qual é o pedido. Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão acabando. Nossas lâmpadas. Qual foi a frase de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16? Brilhe a vossa luz diante dos homens, lâmpadas, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Tá entendendo? Entendeu aqui o sentido? Não é dá um pouquinho aqui de azeite, aqui é caridade, solidariedade, todo mundo junto. Não, meu amigo, que é isso? Lâmpada é acesa com óleo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras. O problema dessas imprudentes é que elas não tinham boas obras. Não eram pessoas convertidas, não tinham a fé autêntica. Ora, quem não tem uma fé autêntica, quem não é verdadeiramente convertido, convertei-vos e crede no Evangelho, estamos no tempo da Quaresma. Você não pode dizer para a mãe que é convertida, mãe, me dê um pouquinho das suas boas obras aí para eu entrar no céu. Não, meu filho. Uma mãe autêntica, o que é que ela diz? Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Então, uma mãe católica praticante, cujo filho não tem uma fé autêntica, claro que ela deve rezar por ele. Claro que ela deve pedir a salvação para ele. Mas ela deve ter consciência e, se possível, deve dizer para ele: minha fé não vai salvar você não, se você não se converter. A lâmpada que eu guardo comigo, das minhas boas obras, essa lâmpada tem o óleo que não é suficiente para mim e para você. Ou você faz a sua parte ou você vai para o inferno. Ainda que você conviva comigo, que tenha uma fé autêntica e etc. Ficou claro aqui a questão? Que não tem nada de caridade, de solidariedade. Vai tomar banho. Que é isso? Não, de forma alguma. Não tem suficiente para... Vão comprar. Só que chegaram tarde demais. Muito bem. Nossa Senhora, aquela que é prudentíssima. Repare que interessante que vamos ver daqui a pouco em Tiago capítulo 5, que é verdade, a oração do justo tem grande poder. Certo? Mas Nossa Senhora não disse para os empregados: deixe que eu faço por vocês. Fiquem aí, porque eu sou mãe, eu resolvo sozinha. Nossa Senhora não resolveu sozinha o problema de Caná, não. Foi ao filho, o filho retrucou, a mãe cheia de amor olhou para ele, compreendeu que ele já havia atendido a ela, e olhou para eles e disse: fazei o que ele vos disser. Ou seja, a minha participação na solução do problema é limitada. Claro que Nossa Senhora no céu reza por você, por mim, por nós, por todos nós.
Mas se nós não nos convertermos, não há intercessão de Nossa Senhora que nos tire da possibilidade terrível de irmos para o inferno. Ainda que tenhamos rezado o terço muitas vezes, sem a conversão, a oração não adianta. Sem corresponder na nossa vida com obras de convertidos, a oração de Nossa Senhora não pode fazer absolutamente nada. Se Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, isso de certa forma se aplica também à intercessão de Nossa Senhora. Muito bem, então a prudência de Nossa Senhora é uma prudência que não a leva a fazer aquilo que somente nós podemos e devemos fazer. Aliás, nem o Pai do Céu faz aquilo que em absoluto ele poderia fazer, porque no mistério da transfiguração, no monte que a tradição chama de Tabor, esse é o meu filho muito amado, ouvi-o. O Pai do Céu poderia dizer, esse é o meu filho amado. Não ouçam não, porque eu sozinho vou resolver o problema da humanidade. Não, Senhor. Esse é o meu filho amado, ouvi-o. Então, há uma parte do processo de salvação, de conversão de toda a humanidade que compete somente a nós. Se eu não ouço o Filho, se eu não acolho, se eu não medito, se eu não me entrego a Ele, se eu não me abandono a Ele, se eu não mudo de vida, absolutamente a salvação não me será dada. Se bem que, objetivamente, ela foi oferecida para todos no Calvário. Mas salvação objetiva é uma coisa e salvação subjetiva é outra. Salvação objetiva. A salvação aconteceu no Calvário. Jesus morreu por nós, consumou o seu único, eterno, definitivo, inalienável e irrepetível sacrifício. Mas aquilo que aconteceu no Calvário em favor de todos os homens só se torna realidade na minha vida se eu aceitar, se eu me converter. Aí sim, o mistério do Calvário se torna uma realidade na minha vida. Se eu quiser, se eu concordar, se eu aceitar. Bem, então a primeira fundamentação é precisamente essa, Virgem Prudentíssima, a parábola das 10 virgens, virgens prudentes. Só que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Há algum momento da vida de Nossa Senhora que diz assim com clareza, ela foi de uma prudência divina, ela foi muito inspirada naquela hora? Alguém pode dizer algum diálogo que Nossa Senhora estabeleceu onde a gente encontre uma sutil e perspicacíssima manifestação de sua prudência? O diálogo com o arcanjo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 29 em diante. No versículo 28, nós sabemos, entrando o anjo disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Atenção, porque já no versículo 29 temos uma manifestação da prudência de Nossa Senhora. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Interessante. Olha que educação, que fineza de São Lucas. São Lucas médico, viu? Percebeu isso, pôs-se a pensar. Vocês já pensaram que as pessoas imprudentes, quando sentem o impacto de determinada notícia ou estão diante de determinada situação, agem logo, respondem logo, pensam para depois falam ou agem para depois pensar, não é? Nossa Senhora não disse uma palavra, perturbou-se ela com essas palavras, e na perturbação verdadeiramente a gente não concatena bem as ideias, às vezes não pensa direito, é um susto na hora, né? Recebeu aquela notícia ou foi uma coisa assim de supetão, você fica até um pouco desnorteado. São tantas as situações, né? Todo santo dia
regularmente nós estamos sujeitos a essas possibilidades. Nossa Senhora não. Pôs-se a pensar. Isso é atitude de pessoa prudente, viu? Isso é atitude de pessoa prudente. Pôs-se a pensar. Perturbada. Eu, particularmente, quando estou perturbado, eu não penso direito. Por isso, tenho que pedir sempre o auxílio dela e também o dom da prudência, que é um dom do Espírito Santo, a Nosso Senhor, para que, naquele momento impactante, a gente pense, a gente pondere. Falo ou não falo, fico aqui ou não fico, intervenho ou não, ligo para alguém ou não, peço um tempo ou não, se bem que há situações em que você não tem tempo, né? Tem que decidir logo, não pode sair dali, a resposta tem que ser imediata. Quando você, graças a Deus, encontra um tempo para respirar, para pensar, para rezar, para consultar uma pessoa, ajuda bastante, mas nem sempre. Pois bem, então foi isso. Quanto tempo Nossa Senhora ficou pensando no significado daquela saudação? Não sabemos. Não sabemos. Teria o anjo ficado olhando para ela e ela olhando para ele, e um silêncio divino, e o anjo rindo para ela e ela assustada olhando para ele? Enfim, não dá para dizer, mas que houve realmente um momento em que Nossa Senhora não disse nada e o anjo também não disse nada. Em todo caso, vamos para o versículo 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente em casa de Jacó, na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bem, até aqui, monólogo. Até aqui, monólogo. A mensagem do anjo foi clara? Essencialmente sim. Mas não foi tão clara, porque o anjo não disse como se faria aquilo. Ele poderia dizer? Poderia. Mas Deus certamente ordenou ao anjo: diga isso. Porque as mensagens de Deus na nossa vida são claras, mas não tanto. Por que as mensagens de Deus na nossa vida são claras? Os recados de Deus na nossa vida são claros, mas às vezes nem tanto. Porque é muito importante que certas coisas que não foram ditas, nós confiemos. Não, é o Senhor que está dizendo. Por exemplo, Abraão, deixa a tua casa, a tua parentela, e vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pergunta: a mensagem foi clara ou não? Foi. Claríssima. Eu tenho que deixar a minha terra, a minha casa, a minha parentela, em Ur da Caldeia, hoje Iraque. Hoje até o Papa está visitando a terra do nosso pai Abraão, o que Bento XVI não conseguiu, porque não deixaram, e o que São João Paulo II não conseguiu, por que não deixaram? É Saddam Hussein, aquele lá? Não. Era Saddam Hussein? O Iraque? Era. Não deixou. Nem depois da morte dele, com Bento XVI, não deixaram. Mas agora deixaram. Então vejam lá. Foi claro ou não a mensagem? Foi. Só que Deus Todo-Poderoso não entrou em detalhes. Olha, a Terra Santa, onde você vai morar, é Israel, viu? Fica uns 3.000 quilômetros daqui e tal. Sua esposa só vai conceber quando tiver mais de 100 anos. Você vai passar um tempo no Egito. Vai acontecer tanta coisa, meu filho, que seu sobrinho Ló vai morar em... Não. Não deu nenhuma garantia. Não entrou em detalhes. Foi claro, mas não tanto. Quer dizer, claro quanto ao essencial. Quanto aos detalhes, Nosso Senhor não entrou em detalhes com relação a Abraão, não disse nada, absolutamente nada, mas ele acreditou. Reparem que aqui, Nossa Senhora ouviu uma mensagem clara.
mas ela prudentemente, e isso é um exemplo para nós, viu? Mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência, por vezes, nos leva a nos inteirarmos de certas coisas que convém saber antes de tomarmos uma decisão. Porque se você toma uma decisão sem se informar, sem ter certos elementos, não é prudente. Uma filha que diz para a mãe: mãe, olha, eu conheci uma amiga, mas pense que pessoa boa, maravilhosa. Eu conheci ontem e ela me convidou para a gente morar numa república na Irlanda. É o que é minha filha? Você perguntou qual é o nome dela? Não, ela é gente boa. A origem dela, a família dela e as outras condições básicas lá e as obrigações que você tem aqui no Brasil, é o mínimo que se pode esperar de uma mãe levantar certos questionamentos que a menina imprudentemente não ponderou. Claro que nada disso se aplica ao diálogo que estamos a tratar entre o arcanjo Gabriel e a Santíssima Virgem Maria. Mas aqui, malgrado a notícia tenha sido muito clara, muito explícita, Nossa Senhora, mesmo assim, perguntou ao anjo, versículo 34, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Isso é a típica pergunta de uma mulher prudente. Sim, porque se ela não sabe como isso vai acontecer, ela poderia inferir o quê? Então eu tenho que casar logo com São José, com José, ou então, se não for com ele, eu tenho que terminar o noivado, eu preciso saber os detalhes, é o básico. Isso é a atitude de mulher prudente. Não, prudente não, prudentíssima. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. O anjo, então, dirime a dúvida da prudente Maria, dá todas as informações, mas repare que não dá absolutamente todas, não. Eu explico. O anjo não entrou em detalhes, olha, você vai ficar grávida, e Nossa Senhora poderia perguntar, mas eu estou noiva, e meu noivo pode suspeitar de mim, como é que vai ser isso? Como vai ficar a minha situação? Nossa Senhora não fez essas perguntas. Qual foi a atitude dela? Versículo 38, então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. A prudência, depois que você tem elementos suficientes, ainda que não tenha detalhes sobre coisas acidentais e sobre consequências e desdobramentos, é suficiente isso. Eis aqui a serva, estou disponível, aceito sem reservas, de forma incondicional. Isso é prudência. Imprudência é você ficar procrastinando. Não, hoje não, amanhã. Não, eu preciso saber de mais detalhes, eu preciso ter certezas, eu não posso dar um passo em falso. Você quer então que Deus, quando lhe chama para alguma coisa, entre nesses detalhes? Não, veja, eu estou chamando você para casar no religioso e eu... Não, sim, Senhor, eu quero saber onde é que eu vou morar, quem casa quer casa, qual é o emprego que eu vou ter, quantos filhos eu vou ter, quanto é que eu vou ganhar, fundo de garantia, 13º, eu preciso de um emprego bom, afinal de contas os tempos estão difíceis. É assim que você quer ser prudente? Deus está ordenando, Deus está manifestando para você, Deus está apontando o caminho, está chamando você para uma missão, para uma vocação, seja matrimônio, seja vida religiosa, seja o sacerdócio. Calma. A prudência leva você a ponderar
o que precisa ser, o que precisa saber, ponderar o que é certo e o que é errado, o bem que deve ser feito, o mal que deve ser evitado e os meios para conseguir isso. Ainda que a prudência comporte uma certa imprecisão, um certo desconhecimento a respeito do futuro. Mas é Deus que está ordenando você. É Deus que está manifestando a você o caminho a ser seguido, ou a decisão a ser tomada, ou a impostação a ser assumida naquela situação da sua vida. Bem, Virgem prudentíssima. Eu penso que Nossa Senhora, e tem mais outra coisa. Aqui nós temos uma manifestação, digamos, indireta da prudência de Nossa Senhora. Eu não sei se vocês se recordam, depois que Nossa Senhora e São José voltam do Egito, o anjo aparece em sonho para eles, né? Voltem, porque aquele que me queria matar o menino já não está mais vivo. E acontece uma cena muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Com a morte de Herodes, estamos em Mateus capítulo 2, de 19 a 23. Aqui realmente não se fala da prudência de Nossa Senhora, mas da prudência de São José. São José é prudente. Mas a grande pergunta que eu vou formular é a seguinte: vocês creem que São José sozinho tomou essa decisão? Eu quero crer, meu patrono, viu? Meu onomástico. São José, eu sou José. São José, que era um homem justo, certamente antes de tomar essa decisão, deve ter consultado Nossa Senhora. Ou seja, minha esposa, ficamos aqui na Judéia, com o risco de sermos mortos, ou vamos para a Galileia? Menino Jesus pequenininho, pichotinho. Quanto tempo eles ficaram no Egito? Não se sabe. Vejam a decisão que São José precisou tomar. E vamos ver se houve ou não a intervenção da Virgem Prudentíssima. Mateus 2, de 19 a 23. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. Veja, o anjo não disse volte a Galileia, que é no norte, nem a Judéia, que é no sul, nem a Samaria, que é no centro. O anjo fala terra de Israel, como se ele dissesse se vire, porque lá o Espírito Santo vai ajudar vocês e vocês dois, auxiliados pelo Espírito de Deus, vão decidir corretamente. Interessante, né? Voltem para a terra de Israel. Não disse volte para Belém, nem para Jerusalém, que ficam na Judéia, para Hebron, né, para a faixa de Gaza, não. Nem no norte, não. Terra de Israel. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. O texto não diz em que cidade eles pararam. Ao ouvir, porém, olha agora, viu? Olha o problema. Olha a situação que vai exigir a virtude da prudência. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno. Então, vejam a situação. Não ousou ir para lá. Isto é,
não vamos morar perto de Jerusalém, nem em Jerusalém, nem perto de Jerusalém. A grande pergunta é, São José tomou essa decisão sozinho? Duvido. Certamente Nossa Senhora fez uma belíssima intervenção. Interveio. José, eu também concordo com você, não vamos ficar lá, vamos para Galileia. Claro que depois teve a intervenção dos anjos. Aliás, São José é a figura na Bíblia que, além de José, o José do Egito, lembram? Esses dois têm uma relação profunda com sonhos. São José não pronuncia uma palavra, mas avisado em sonhos, não temas receber Maria por tua mãe. Avisado em sonhos, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá no Egito, o anjo diz em sonho, volte. Quando chega em Israel, avisado divinamente em sonho. Já percebeu isso? Que interessante, né? São José e o dom dos sonhos. Aliás, sobre a interpretação dos sonhos, existe um vídeo meu na Rede Século XXI que vai ser colocado, disponibilizado nos próximos dias, se Deus quiser, até junho. Todos os 3.500 ou 600 vídeos, dentre eles existe um de como interpretar os sonhos, e isso nós já vimos, a interpretação dos sonhos. A respeito da interpretação de sonhos, me veio agora, auxiliado aqui pela minha equipe, a informação de que no estudo que nós fizemos no nosso curso bíblico, do livro do Gênesis, versículo por versículo, estudo que, aliás, durou 2 anos e meio, mais ou menos, nós incluímos nos vídeos, alguns vídeos, 1 ou 2, não sei, do livro do Gênesis, 2 vídeos, estou sendo informado agora, 2 vídeos, abordamos a questão da interpretação dos sonhos. Então você acesse www.youtube.com e lá em cima, onde tiver a lupa, digite Força de Deus por Dom José Francisco e você vai entrar no nosso site. Inscreva-se, vai aparecer uma caixinha vermelha inscrever-se, clique ali. Clique também no sininho para você receber as notificações, divulgue isso também e lá é essa complementação nesse assunto da interpretação dos sonhos no âmbito do estudo da Virgem, do título Virgem Prudentíssima, Nossa Senhora e São José prudentes, avisados em sonhos, etc., vão morar em Nazaré da Galileia. Vamos agora a um novo título, o próximo título de Nossa Senhora na ladainha, Virgem Venerável. Primeiro vamos à língua portuguesa. O que é uma pessoa venerável? É uma pessoa que merece veneração. O que é veneração? Veneração é respeito, é acatamento, é a honra que se deve prestar a uma pessoa. Portanto, Virgem Venerável é um título que pode ser traduzido assim: Virgem merecedora de veneração, Virgem merecedora de respeito, venerável. Venerar uma pessoa, viva ou falecida, veneração dos heróis da pátria, Santos Dumont, Dom Pedro I, Duque de Caxias, etc., é manifestar respeito. São pessoas veneradas, são pessoas que têm um grande prestígio, são honradas, são respeitadas, são acatadas pelas pessoas decentes daquela cidade, daquela nação, daquela comunidade, daquela religião e assim por diante. Então, Virgem Venerável. Qual foi a primeira prova de veneração a Nossa Senhora na Bíblia? Explícita, ou seja, com a pessoa dela, ela viva. Várias. Quem pode dizer qual foi a primeira? A voz do arcanjo. Ave cheia de graça. Olha que maravilha. Cheia de graça. Salve. Não é agraciada.
Eu já tratei aqui muitas vezes que certas traduções da Bíblia são infelizes, porque inexatas, ou pelo menos não são tão felizes, porque não traduzem corretamente a riqueza e a profundidade de que caritomene, em grego, a expressão utilizada pelo arcanjo para saudar Nossa Senhora, cheia de graça. Aqui está a primeira veneração. Qual foi a segunda veneração que aconteceu logo depois desse diálogo, quando o anjo se afastou e ela foi às pressas às montanhas saudar alguém que já estava grávida há 6 meses, daquele que seria o precursor do Messias? Vamos então ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 39 em diante. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Saudou Isabel. Vejam, aqui é ou não uma veneração? Quando você saúda uma pessoa, você está, de certa forma, manifestando veneração a ela. Bom dia, boa tarde. É um gesto, digamos assim, de respeito, de sociabilidade, de polidez e assim por diante. Claro que aqui o âmbito é muito mais profundo porque é tremendamente teológico. Mas avancemos porque agora alguém vai venerar Nossa Senhora de forma muito bonita. E tão bonita que para nós católicos isso é algo a ser imitado. É padrão, é norma, é regra de conduta para o cristão no trato com a Santíssima Virgem. Saudá-la como Santa Isabel a saudou. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. A dança de São João Batista no ventre de Santa Isabel não deixa de ser também um sinal de veneração. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Pronto. O que vamos ler agora é a primeira veneração explícita, oral, à pessoa da Santíssima Virgem. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora vem a veneração no grau mais extremo. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Aqui nós temos elogio à mãe, bendita és tu entre as mulheres. Temos elogio ao filho, bendito o fruto do teu ventre. Temos a veneração à mãe do meu Senhor. Eu me sinto honrada que a mãe do meu Senhor venha a mim. Existe veneração mais bonita? Eu confesso sinceramente, não consigo entender como a mãe, diante de textos tão evidentes, não é venerada da forma de vida por muitos que se dizem cristãos. Eu particularmente não consigo entender, que a minha cabeça certamente é curta, mas certas coisas não. Dizer, eu não venero aquela mulher. É uma mulher qualquer, por acaso, para você dizer isso? Ela não é digna de veneração. A mãe do meu Senhor venha a mim. Ela não é uma mulher qualquer, é a mãe do seu Senhor, do seu Salvador, daquele cujo sangue derramado na cruz salva todos os homens, renova todos os homens. Virgem venerável. Termino citando o livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9, que misticamente os padres da igreja, de forma quase que unânime, não digo unânime, mas quase que unânimes, nem todos os padres da igreja comentaram, versículo por versículo, o livro do Cântico dos Cânticos. Em todo caso, é
Esse texto é a história da igreja, a patrística, a teologia da igreja, os padres da igreja aplicaram unanimemente a Nossa Senhora. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada, rainhas e concubinas a louvam. E nós, católicos, respaldados também neste versículo, honramos, veneramos, exaltamos, abaixo de Deus, Nossa Senhora como acima de todas as criaturas. Abaixo de Deus, toda pura, toda santa, a Virgem venerável, digna de veneração. Aquela que, termino com o Salmo 44, famosíssimo Salmo 44, o hino nupcial, a partir do versículo 10 até o versículo 16. É um salmo conhecido que sempre é recitado em não poucas festas e solenidades de Nossa Senhora. Filhas de reis, formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu Senhor. Atenção aqui. Eu vou pedir até a Wellington que coloque em caixa alta esse versículo. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu Senhor. Rende-lhe homenagens. Habitantes de Tiro virão com seus presentes, próceres do povo implorarão teu favor. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro, em roupagens multicores apresenta-se ao rei. Após ela vos são apresentadas as virgens suas companheiras, levadas entre alegrias e júbilo, ingressam no palácio real. Pronto, nós terminamos hoje, curiosamente, foram apenas 2 títulos, Virgem Prudentíssima e Virgem Venerável. Mas por que foi tão demorado? Porque precisamos abordar muitos assuntos. Prudência, serpente, depois vem o diabo e Nossa Senhora, etc. Depois vem a parábola das virgens prudentes e das imprudentes. É um tema longo. E depois, Virgem Venerável. No próximo encontro, gravem aí, então chegamos a 19, 17, 18 títulos. Depois, próximo sábado, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem benigna, Virgem fiel, espelho de justiça, série de sabedoria e por aí vai. Estamos avançando. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.